Estamos de volta hoje numa conversa muito interessante de como se dá a relação entre o Ministério Público e a Câmara Municipal de São Paulo. Vamos conversar agora neste segundo bloco, dando continuidade ao primeiro, com a doutora Luciana de Fátima da Silva, que é procuradora da Câmara Municipal de São Paulo, e também com o doutor Ricardo Prado Pires de Campos, ele que é o presidente do movimento do Ministério Público Democrático, conhecido por MPD. Muito interessante todas as abordagens que fizemos no primeiro bloco. Eu vou falar agora com a doutora Luciana, porque no último bloco, né, que nós encerramos, o doutor Ricardo falou para a gente um pouquinho sobre o trabalho do Ministério Público, né, da função do Ministério Público, como é que é na prática, né? Eu gostaria que a senhora dissesse, quando há excessos, por exemplo, do Ministério Público, o que costuma acontecer? Por vezes há esse tipo de reclamação, não é? Então, eu acho que assim, às vezes tem uma incompreensão, né, das funções, até como o doutor Ricardo colocou, né? Às vezes tem uma incompreensão de ambos os lados, pode acontecer isso. E o que acontece? O agente político, ele se queixa muito, às vezes, de uma atuação do Ministério Público que se daria de uma forma assim muito ostensiva, sem olhar as dificuldades, o contexto em que o agente político está trabalhando, né, está tomando suas decisões, né? Claro, cada instituição tem o seu papel, o MP tem uma função relevantíssima, como você colocou já de início, como dá para depreender da fala do doutor Ricardo, né? De fazer a fiscalização, de ver a sustentação dos pilares do ordenamento. Mas o agente político, né, no caso aqui da Câmara, os vereadores, eles foram eleitos, estão legitimados pelo voto popular para construir soluções para os problemas sociais, para viabilizar as políticas públicas, enfim. Né? Então, assim, eu acho que às vezes é só essa questão de olhar o lugar do outro, né, de tentar se colocar um pouquinho nesse lugar. E, recentemente, a gente teve duas situações de alterações normativas, por assim dizer, que dão uma noção de como é importante esse exercício, né, de levar em consideração todo o contexto fático. Uma foi uma alteração na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB. Essa é uma lei que orienta a aplicação das demais leis, né? Ela traz os parâmetros de vigência, eficácia, validade. E em 2018, se não me falha a memória, ela sofreu uma alteração para orientar que nos processos de interpretação das normas de gestão pública tem que ser levado em consideração as dificuldades, os obstáculos que o gestor tinha e também, quando ele tomou a decisão, quais foram as circunstâncias práticas que orientaram aquela tomada de decisão, né? Então, isso é uma situação importante. O que a gente vive hoje da pandemia, por exemplo, né? Uma doença nova que demanda uma atuação rápida do poder público, né? Se não agir, vai ser cobrado, se agir, vai ser questionado, mas, enfim, tem que ter uma resposta, né, para o bem do interesse público. Lá no futuro, possivelmente, os órgãos de controle, o judiciário, vão olhar e falar assim, olha, essa não foi a melhor opção, não foi a melhor escolha, né, que se fez. Mas tem que considerar o que a gente tinha de informação nesse momento, né, o que orientou aquele gestor naquele momento. Então, acho que essa é uma situação importante. E a outra foi uma recente orientação do Conselho Nacional do Ministério Público em relação a orientações, parâmetros também para o MP, no nível nacional, atuar claro, respeitando a independência funcional de cada promotor, mas que o Ministério Público, na fiscalização de políticas públicas, busque um maior diálogo institucional, né, interinstitucional, especialmente com os órgãos fiscalizados, e também que exerça com cautela o seu poder de requisitar informações, porque a gente tem que atender às informações que o Ministério Público requisita, né? Então, para que quando ele for fazer essas requisições, que tenha uma certa cautela para que o agente público ele não gaste um tempo que ele podia empregar na construção de política pública, que ele gaste respondendo essas solicitações do MP. Claro, não dá para generalizar, mas é uma orientação, né, para que tenha uma parcimônia aí quando expede esses ofícios requisitando informações e documentos e que quando essas informações estiverem públicas, em uma fonte aberta, né, de informação, como, por exemplo, a Câmara, ela disponibiliza muita informação, tanto da atuação administrativa, contratos, quanto do processo legislativo. A tramitação do processo legislativo ela é bem acessível, bem transparente pela internet. Então, que se busque primeiro essas informações
para depois fazer uma requisição se for necessária. Interessante. Doutor Ricardo, baseado até nisso tudo que a doutora Luciana nos explicou, não é? O cidadão normalmente recorre, né, ao Ministério Público pedindo providências relacionadas à atuação de órgãos, de agentes públicos. Como é que a instituição operacionaliza esse trabalho? E até gostaria que o senhor explicasse para a gente 4 termos que não são tão conhecidos do público, né? E que fazem parte disso. Protocolado, denúncia é mais conhecido, né? Representação e inquérito também é um pouco mais conhecido. Mas o senhor poderia dar uma visão para a gente? Eu acho que o que acontece, em primeiro lugar, é uma falta de maior relacionamento entre Ministério Público e Poder Legislativo. Isso tem melhorado ao longo dos anos, mas ainda ele é incipiente. Era preciso que, na verdade, houvesse um intercâmbio maior de informações, que as pessoas se conheçam mais. Você precisa, na verdade, embora o poder público municipal pela impessoalidade, as coisas ficam mais fáceis quando você conhece as pessoas, né? Quer dizer, é muito mais simples, às vezes, você passar a mão no telefone, conversar com o vereador, e o vereador, eventualmente, conversar com o promotor, e esclarecer, às vezes, um mal-entendido, né? Que pode ser muito simples, às vezes, de resolver, e que as coisas acabam se protraindo, virando um procedimento, um processo, etc., às vezes por conta de um mal-entendido. Então, se houver uma maior aproximação entre as instituições, eu acredito que isso facilite muito, que você resolveria muito desses ruídos, na verdade, que acabam ocorrendo no dia a dia. Com relação aos termos especificamente, nós temos 2 que representam procedimentos e 2 que representam atos jurídicos, né? Então, o protocolado e o inquérito são formas de procedimento. Na forma que você tem o procedimento legislativo, né, você tem o protocolado e o inquérito. O inquérito é mais amplo, normalmente mais demorado, e o protocolado é um procedimento mais sumário, é um procedimento mais rápido, muitas vezes até para você evitar a instauração do inquérito. Quer dizer, você recebe uma denúncia, uma notícia de uma irregularidade, de um desvio e etc. E você, antes de instaurar o inquérito, instaura o protocolado para verificar se aquela reclamação tem um mínimo de consistência. Porque às vezes vem uma notícia, né? O fulano de tal está desviando recursos públicos, entendeu? Mas você não tem da onde, do que, entendeu? Quer dizer, então falta uma série de coisas. E, ao mesmo tempo, o Ministério Público tem uma outra questão aí, que às vezes é mal entendida, que é a questão do princípio da obrigatoriedade, né? Qualquer reclamação que chegue ao Ministério Público, ele é obrigado a dar um encaminhamento, né? Eu não posso simplesmente, a não ser que a coisa seja muito absurda, muito fora de, né, que evidentemente seja irreal, e dificilmente você tem condição de dizer isso antes de colher um mínimo de dados, você não pode arquivar a reclamação, né? Então, você instaura um protocolado, pelo menos para pedir informação, né, para o agente público, entendeu? O que está acontecendo, né? Estão dizendo isso aqui, entendeu? Né? Que você possibilite, pelo menos, ao agente público que ele responda, né, àquela reclamação, àquela denúncia, etc. E aí, se aquilo não ficar esclarecido, entendeu? Ainda precisar de mais aprofundamento, etc., você instaura o inquérito. Se aquilo já ficar resolvido, entendeu? De plano, ficar nítido que não há procedência, aí você pode arquivar o protocolado de uma forma mais simples. Então, o protocolado é um procedimento abreviado, né? E o inquérito é um procedimento mais amplo, né? A representação é uma denúncia, né? uma notícia de um desvio, de algum abuso de autoridade, que é um documento um pouco mais formal. Ela, às vezes, já traz, né, a indicação de quem é o responsável, quais são os fatos, indica, às vezes, testemunhas e tal, né? É uma das formas de você levar ao Ministério Público o conhecimento de alguma irregularidade. Não é a única, mas é a forma mais formal, vamos dizer assim,
de levar ao conhecimento do Ministério Público a ocorrência de uma irregularidade. E a denúncia tem dois sentidos. A denúncia tem um sentido popular, que é o sentido originário da denúncia na época das ordenações, que é a denúncia feita por qualquer pessoa do povo. Né? A pessoa chega na delegacia para denunciar a ocorrência de um furto, de um roubo, de tráfico de drogas ou de qualquer desvio de dinheiro público. Né? Então, que na verdade, em termos técnicos, hoje nós chamamos isso de notícia-crimes. Né? É a notícia de um crime. A denúncia, no sentido técnico atual, hoje, que é o sentido que o Código de Processo Penal atribui, ela é um ato privativo do Ministério Público quando o promotor apresenta para o juiz uma acusação formal contra alguém. Né? E aí, no caso especificamente, da ocorrência de um crime. Tá? Então, a denúncia em sentido técnico, na verdade, é a formalização do Ministério Público pedindo a instauração de um processo crime contra uma determinada pessoa. E aí há alguns requisitos que o promotor tem que cumprir, como a descrição correta do crime, entendeu qual é o artigo de lei que foi violado, entendeu quais são as provas que ele tem a respeito disso. Então, a denúncia marca a transição de duas fases do procedimento, do final do inquérito e o começo do processo propriamente dito. Muito bem. Olha, eu gostaria de agradecer... Claro, ficou super claro. Eu gostaria de agradecer aos dois pelas explicações todas hoje, falando justamente dessa relação do Ministério Público com a Câmara Municipal de São Paulo. É importante que o público, que o cidadão saiba como isso funciona na prática. Obrigada pela participação nesse nosso programa. Eu agradeço, foi um prazer. Obrigada, doutor Ricardo. Eu também que agradeço à Câmara o convite, agradeço a todos os membros do Poder Legislativo e também ao Antônio Carlos Fernandes, que foi quem construiu essa ponte presidente da CONACAT da Finaleste. Muito obrigado a todos. E a você que acompanhou o programa de hoje, o nosso muito obrigado. Se ficou alguma dúvida sobre este tema, basta entrar em contato com a Procuradoria da Câmara. Os e-mails são celeg@sãopaulosp.leg.br ou procuradoria@sãopaulosp.leg.br. TV Câmara São Paulo, assista. Fique sabendo.